Jesus te ama. Amém? Diz assim, Jesus me ama. E ama-me tanto, 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 podes dizer, que aceitou morrer na cruz por mim. Sofreu que só por minha causa. Amém? Amém? Está tudo acordado? Acordem, porque a gente ainda não começou. Vamos abrir a palavra em Mateus, mas antes disso eu gostava de relembrar que Deus sempre fala connosco. Amém? Deus fala, igreja. Deus sempre está a falar com o seu povo. Nós podemos ter muita cera no ouvido, mas a culpa não é de Deus. Deus fala e está sempre a falar. Amém? Há umas semanas atrás falámos sobre o descanso. Falámos sobre descansarmos no facto de que Deus nos justificou e que Ele criou um lugar e um estilo e uma habitação permanente que já começou aqui na Terra para nós descansarmos. Amém? Deus falou depois a dizer que o resultado desse amor que Deus tem por nós e que é recíproco faz-nos trabalhar para Ele. Não para sermos justificados, mas porque eu o amo. Amém? Nós queremos ser bênção e abençoar porque Jesus nos amou e nós o amamos. É imediato. Amém? É o resultado. Amém? Deus falou depois sobre mergulharmos nas águas e mergulharmos ao ponto de perdermos o controle. Nós deixarmos de ter o controle na nossa vida para Deus, para o Espírito Santo tomar o controle. Amém? E lembram-se que falámos, o pastor Eliseu na altura quando falou, estás a ouvir? Lembram-se? Estás a ouvir? Ficou. Estás a ouvir? Deus fala. Acho que a semana passada, falou-nos o pastor sobre o que é que deveria e era suposto ser o templo e como ele se transformou. Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Nós. Muito bem. Temos sido aquele templo ou o Espírito Santo tem podido limpar, porque Ele sempre limpa, como nós ouvimos. Deus fala, amém? Deus sempre fala. Mas se Deus sempre fala, porque é que muitas vezes o resultado não é o esperado? Até de nós próprios. Até quando nós próprios olhamos e pensamos, puxa Deus, outra vez isto. Ou, porquê? E é por isso que eu gostava de que hoje pudéssemos ler uma palavra muito simples, muito conhecida, mas eu acho que vai ser bênção, pelo menos foi para mim, e eu acho que vai ser bênção para cada um. Amém? Então vamos abrir lá em Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23. Nós vamos ler a parábola do semeador. Amém? Temos aqui o tema. Podes pôr o tema. O tema é: eu sou um terreno fértil. Amém? Eu sou, diz assim, eu sou um terreno fértil. Amém? E vamos ler aqui o texto da palavra do semeador, Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto de não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas?
ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, vós à parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e desde logo com alegria, e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em-lhe chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Então, a questão, muitas vezes, passa sobre nós estarmos a ouvir, diz o texto em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Mas a tradução deste versículo original diz que a fé vem pelo escutar, e o escutar aqui que estamos a falar é escutar com os ouvidos. Mas depois diz, a fé vem pelo ouvir e escutar a palavra de Deus. Aqui é escutar. Não há, a palavra usada não é o escutar de compreender necessariamente. A fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos, mas a palavra acontece o que está aqui nesta parábola. E nós já lá vamos chegar outra vez ao texto. Se lermos em Romanos 10, 17, se lermos em Apocalipse 2, as cartas escritas às igrejas, aliás, como neste capítulo que nós lemos agora, diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cada fim de carta que ele escreveu às 7 igrejas da Ásia, o João, que escreveu pelo Espírito Santo, diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse ouvir é o escutar de compreender. Amém? Então nós temos aqui 2 tipos de escutar. Há ouvir e há escutar de compreender. Amém? Então nós vamos ler e perceber nesta parábola o resultado da diferença das 2 situações. Amém? Então nós vemos aqui, esta parábola é muito conhecida, não por acaso, não são todos os ensinos de Jesus que estão em todos os evangelhos. Neste caso em 3. Mas este está. Amém? Quando algo é referido de forma repetida em vários evangelhos, não faz do resto menos importante, mas valoriza ainda mais o que estamos a ler. Amém? Então, se estamos a ouvir isto, aqui como lemos em Lucas e em Marcos, é porque há importância nesta parábola. Amém? Diz aqui o texto que Jesus, a multidão, quando ele começou a fazer milagres, a multidão passou a vir constantemente à volta dele. E diz em Marcos que Jesus disse para os discípulos logo no início, olha, arranjem-me um barquinho, que isto assim não vai dar certo. Arranjem-me um barquinho e quando for para eu falar, eu ponho-me no barquinho afastado, porque as multidões
atropelavam Jesus para lhe tocar, para serem curadas. Então, Jesus aqui diz que subiu no barco e ficou assim à beirinha e a multidão tudo à volta dele a ouvir. Amém? E quando Jesus começa a falar, ele diz que começa a contar esta parábola muito conhecida, e nós vemos que ele diz que o semeador, repetindo, mas só para assentar na nossa mente, o semeador saiu e começou a semear. Amém? Ele começou a semear. E diz a parábola que as primeiras sementes caíram logo à beira do caminho. Ele ainda estava de início, saltou aquilo tudo para a beira do caminho, e que vieram as aves e comeram. Comeram. A seguir ele continuou e as outras sementes foram para o solo rochoso, pedregoso, como tem alguma tradução. E o que é que diz ali? Que, como não tinha raiz funda, assim que o sol nasceu, secou e já foi. Certo? A seguir, o semeador continuou a semear e foi para o outro tipo de terra, que tinha um bocadinho mais de terra, só que também tinha muitos espinhos à volta. Cardos, espinhos e muitas ervas daninhas. E o que aconteceu? Que elas cresceram e sufocaram. E por fim, a semente que caiu em terra boa. E aquela terra produziu a 30 vezes, a 60 e a 100 vezes. Amém? Esta parábola ele contou àquela multidão. A multidão ouviu e foi embora. E os discípulos à parte para Jesus: por que é que tu lhes falas por parábolas? O que é que se está aqui a passar? O que é que tu queres dizer com aquela conversa? E ele começou a explicar. Mas em primeiro lugar, Jesus diz que, olha, a eles não lhes é dado a conhecer. Amém? Isto é sempre algo muito... Porque é que Jesus diz que há questões que não são para serem conhecidas pela multidão? Porque ainda não era chegada a hora. Porque nós sabemos, por amor da multidão, quando nós ouvimos uma revelação, e isto é muito sério, quando ouvimos uma revelação de Deus e ela não produz efeito, ela é morte para nós. Entendem? Sempre que a palavra é revelada, sempre que o Espírito Santo revela através da sua palavra, é para gerar mudança. O que chamam dos cabeções, aqueles que ouvem, conhecem tudo de trás para a frente, mas não há mudança na vida. Então ele diz, olha, por amor, eu revelo isto, para que não aconteça que eles ouçam e entendam, mas não entendam. E não gere transformação. Porque entendem, compreenderam tudo, captaram a ideia, mas não houve mudança. Amém? Mas o foco que eu gostava de deixar hoje são os 3 tipos de terreno, ou os 4, se quiserem assim, que nos mostra que nós, de alguma maneira, andamos aqui encaixados nestes terrenos muitas vezes. E esta parábola não foi dada para descrentes, nem para crentes, foi para todos. É uma explicação de porque é que a palavra ministrada não produz o efeito que era suposto. Sempre. Amém? Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui e para nós vermos e percebermos, a semente que é lançada é sempre a mesma. Amém? Jesus, quando está a dizer que o semeador lançou a semente é o quê? É a palavra? É a semente. Amém? Esta é a semente. Não há dúvida? E diz o Jesus que ele lançou a semente para 4 tipos de terreno, mas a semente era sempre do mesmo calibre e da mesma qualidade. Amém? Então a semente não tinha problema. Não havia erro nem defeito na semente. Amém? O semeador era o mesmo.
O semeador nos 4 tipos de terreno também era o mesmo. Foi o mesmo, não foi mudando à medida que o terreno mudou. Quem é o semeador? É quem ministra, quem dá a palavra, quem evangeliza, quem está a falar do evangelho a alguém. Amém? Esse é o semeador. E o terreno quem é? Nós, quando estamos do lado de ouvintes. Amém? Então nós somos o terreno. Então o problema não estava no semeador e o problema não estava na semente. Os constrangimentos estavam aonde? No terreno, em nós. Amém? E agora a pergunta fica, em que terreno é que nós andamos? Para percebermos o terreno em que andamos, e nós vamos ver que nós andamos em todos os terrenos muitas vezes. E então, o primeiro tipo de terreno, foi a primeira situação que nós vemos aqui, foi a semente que caiu junto ao caminho. Amém? Diz o texto, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Diz aqui o texto que, e em Marcos fala que as aves vêm e levam as sementes. As aves é Satanás, são os demónios. E ele diz que às vezes nós estamos a ouvir a palavra, mas nós não compreendemos. E Satanás vem e rouba. Já foi. E quando é que nós estamos a ouvir e não compreendemos? É fácil. É fácil nós estarmos sentados aí e como temos a Bíblia no telemóvel, vou rodando entre a Bíblia e o WhatsApp. E enquanto rodo o WhatsApp, já perdi o fio à meada, já foste. Amém? Mas não, eu posso estar a ouvir a Bíblia, a palavra toda. Mas depois algum irmão está ali a falar e eu, distraí-me, ouvi, e uma situação que eu até diretamente não tinha a ver, mas influenciou-me, eu perdi-me e agora já me distraí. Eu preciso mesmo de ir à casa de banho, vou só num instante. Já vim, perdi uma parte. Estão a entender? Nós muitas vezes estamos, mas a palavra é lançada, a semente é lançada, mas por circunstâncias, por culpa nossa às vezes, ou por culpa que não é nossa, que situações, ou porque há muito ruído, muito barulho, ou porque o som está esquisito, não interessa. Mas a verdade é que muitas vezes Satanás vem e rouba. Amém? Ou eu estou em casa a ler a palavra, mas eu estou a ler e a televisão está tão alto que já roubou. Ou porque eu estou com sono e quando estava a ler, pá, isto, português, isto é muito antigo, pá, é muito difícil de compreender isto. Eu depois leio amanhã. Eu já leio. Ou então leio só aqui o versículo, aqueles lembretes que lançam. Bom, antes disso que nada. Se for para não ler nada, ao menos que leias os versículos, os lembretes. Mas é lançado e não fica. Uau! Se a Bíblia, se tiverem dificuldade em ler a Bíblia, porque há muito ruído, há muito barulho, ponham os fones no comboio e ouçam assim. Amém? Ouçam. Mas ouçam. Porque a fé vem pelo ouvir. Escutar, 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 escutar. Amém? Paulo, quando no momento em que ele realmente recebeu Jesus, que foi na estrada para Damasco, ele já tinha escutado uma imensa palavra. Ele sabia de cor. Ele sabia a palavra de cor. Mas houve um determinado momento que o Espírito Santo, é agora este homem. Pumba, agarrou nele e tocou. Amém? Mas ele já vinha escutando. É um exemplo assim um bocado esticadinho, mas a verdade é que o importante é nós escutarmos. Ouçam a palavra. Ouçam. Se têm dificuldade em compreender,
Se o português é antigo, leiam no português recente. Se o português recente é muito difícil, ouçam as ministrações, as pregações que vão sendo lidas, a palavra vai sendo lida. Graças a Deus hoje gravamos estas coisas todas. Ouçam. Amém? Não há desculpa. Não há desculpa para a gente não ouvir a palavra. Amém. Então o primeiro terreno é este. Eu ouço, mas veio o diabo e ganhou espaço para conseguir roubar a palavra e já foi-se. E podemos estar dentro da igreja. Amém? Estamos a entender porque é que somos todos os terrenos ao mesmo tempo, às vezes. Ao mesmo tempo, ou umas vezes um, outras vezes outro. A segunda situação, o segundo tipo de semente que caiu, o segundo tipo de terreno em que a semente caiu em pedregais, no terreno rochoso. E o versículo 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Este texto ensina-nos algo que é muito curioso, infelizmente, mas é um facto. Alguém ouve a palavra. A semente é lançada num terreno rochoso. Tem muita rocha e sabemos, toda a gente já viu, até no passeio, na calçada, começam a nascer ervas às vezes, certo? É fácil nascer. Mas depois, qualquer pé aí em cima vai a passar, arranca. Porque não tem raízes. E aqui, o curioso diz aqui a palavra que logo ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quantas vezes a gente ouviu uma palavra? Quantas vezes a gente ouviu algo de Deus que mexeu connosco, tocou no nosso coração e aquilo encheu-nos. Naquele momento a gente está cheio. Quantos? Só? Nunca ninguém recebeu uma palavra? Duvido que não haja ninguém que tenha recebido uma palavra e de repente saia daqui impactado e aquilo mexeu mesmo. E pá, foi... bolas. Quantos não aconteceu isso? Mas diz aqui que recebeu com alegria, mas por falta de raiz profunda. O que é que aconteceu aqui? Por falta de raiz profunda, chegando à angústia ou perseguição, por causa da palavra se escandaliza. Não tem raiz profunda. Eu lembro-me, há um ano atrás, o pastor Eliseu esteve lá em casa, nós tínhamos 2 árvores que ele ajudou, que ele cortou. Uma figueira e uma nespereira. A figueira tinha um tronco assim. A nespereira tinha um tronco assim. Cortou, pôs lá aquela coisa do produto e não sei o quê, então Deus, para o ano falamos. E agora, há uns tempos atrás, estava na altura de tirar. Quem esteve lá a tirar, o tronco assim, pensava ele que ia ser uma dificuldade tremenda. Cavou um bocadinho, ploc, saiu. Porque não tinha raiz funda. Tinha algumas raízes assim para fora, mas aquilo para baixo da terra tinha pouco. A nespereira, o desgraçado penou. Não foi eu. Tu livraste. Porque o desgraçado penou para arrancar aquela raiz. Mas penou mesmo. Mas pronto, lá conseguiu tirar. Tinha um tronquinho assim, mas aquilo tinha uma raiz mais funda. Então a dificuldade foi muito maior. E assim é a palavra, quando nós não temos raiz. Como é que nós criamos raiz? Ouvindo, meditando e deixando o Espírito Santo falar, tocar, ministrar, convencer. Amém? Ouvindo. Mas diz aqui a palavra, o curioso, que este amado ouviu, recebeu com alegria, mas depois, por causa da perseguição, por causa da palavra, se escandalizou. O que aconteceu aqui é que muitas vezes nós recebemos, não, Deus tem palavra para o meu casamento vai mudar. Eu lá nos casais aprendi que é para orar sempre à noite, juntar e vamos orar todos os dias com a minha mulher. Hoje eu chego a casa, é hoje, e a gente vai orar. Senhor Jesus, abençoa. Uau!
e no outro dia seguinte acorda de manhã uma grande discussão. Ou antes de deitar aquilo já descambou por causa de uma coisa estúpida. Porque é sempre assim. É sempre por coisas que não lembra a ninguém. Mas acontece que por causa disso, Deus falou. Deus vai intervir nos casamentos, é verdade. Mas nos outros. E a pouco e pouco escandaliza-se com a palavra. A promessa que Deus deu, se calhar já não é bem assim. Entendem? Ou nas finanças. Deus abençoa. Quantos eu já ouvi que começaram a dar dízimo, mas reparem aqui o que o texto diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, chegando à angústia. Vamos ler Marcos 12. Acho que é este. Marcos 12 diz assim: não é nada Marcos 12 agora. Marcos 4. Desculpem lá. Marcos 4 e o versículo diz assim: versículo 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em chegado à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Podem voltar para Mateus. Mas a questão aqui que fica é que quando vem a palavra, vem a seguir a angústia ou perseguição. Sempre que nós recebemos a palavra, e aqui a angústia e a perseguição, e não vamos confundir, não é fruto do pecado. A gente às vezes confunde e diz que, porque a palavra ensina-nos a ter paciência, perseverança nas dificuldades. Essas dificuldades não são as resultado do nosso pecado. O resultado do nosso pecado traz-nos consequências maléficas para nós. Mas quando nós estamos a fazer o que a palavra diz, quando obedecemos, aí vem a angústia e a perseguição. Amém? Mas como resultado da palavra, porque o inimigo quer roubar a nossa fé. E diz aqui que por causa da palavra, que se tu deres o teu dízimo, eu abrirei as janelas do céu. E alguém começa a dar o dízimo. E no mês a seguir, aquilo fica tudo. Por causa de uma dívida inesperada, por causa de um problema qualquer, uma conta acima do que estava previsto. E as coisas começam a descontrolar. E a palavra que foi recebida torna-se escândalo para nós. O escândalo é isso. É a dúvida que nos faz afastar. Não vou fazer mais. A palavra é verdade, falaram e tal, está bem, mas não. Isso não é para mim. E tornou-se escândalo para estes amados, porque não tinha raiz profunda. Como é que alguém vai permanecer a dar o dízimo, mesmo que tenha dificuldade financeira? Só se tiver uma raiz profunda. Amém? Quem permanece? Só se estiver ciente que Deus vai cumprir. Amém? E muitas vezes nós temos a certeza em áreas, a gente nunca duvida nos dízimos e na oferta e não falha. Mas depois noutra área, se calhar, do relacionamento ou da enfermidade, se calhar já duvida. Se calhar já não está tão seguro. Se calhar a raiz nessa área não está tão profunda. Amém? Então nós temos que ver que muitas vezes estamos num terreno em que não há raiz no nosso conhecimento de Deus, de nós percebermos quem Deus é e que Ele não falha nas várias áreas, e isso faz com que andemos a receber a palavra em terreno rochoso. Estão a entender? Amém? Terceiro tipo de terreno é a semente que caiu em espinhos. O versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém,
os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra, a semente fica infrutífera. Aqui diz que a palavra é lançada, mas o terreno até pode ter uma terra ali boa, mas junto com aquela terra boa havia espinhos. E ele diz que os espinhos são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Os cuidados do mundo são os stresses. Amém? As preocupações, a ansiedade do dia a dia da nossa vida. Desculpem lá, o fascínio das riquezas. O problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, é o fascínio da riqueza. Amém? Como alguém dizia, pode ser um pobretana, pobre, que não tem meio tostão no bolso e a cabeça estar sempre a pensar em dinheiro. Certo? E pode ter muito dinheiro e ser um coração de... Mas também pode ser o contrário. Porque a questão então não é o dinheiro, é o coração. Amém? A questão está no nosso coração. Mas diz a palavra que as preocupações, as ansiedades estavam todas à volta e cresceram e sufocaram a palavra que foi semeada. Tem estado a viver, nós estamos hoje aqui, mas todos nós temos situações do nosso dia-a-dia para resolver. Amém? Toda a gente tem problemas para resolver. Toda a gente tem contas para pagar. Toda a gente tem as suas preocupações com os Covids e com isto e com aquilo e com os cuidados. Toda a gente tem. Todos nós temos. Amém? Mas aqui o que diz é que tudo isso cresceu e sufocou a palavra. Se tu estás neste tipo de terreno, tudo isso vai sufocar a palavra. Então nós ouvimos que Deus está a cuidar de nós. Amém? Porque Deus promete que cuida de nós. Deus promete que se nós estivermos a exercer um ministério, nós sempre vamos ter que ter cuidado. Não podemos atentar a Deus. Amém? Mas se nós estivermos com os cuidados que temos que ter e no meio do exercício do ministério, o Covid não toca. Amém? Vocês têm a certeza disso? Porque é a palavra que diz. É a palavra que diz. E então, no meio das coisas todas à nossa volta, a regra, sem sombra de dúvida, é que o Covid não te toca, se tu estiveres no centro a fazer o que Deus te mandou fazer. Amém? Essa é a regra. Pode haver exceção, mas a gente não pode fazer da exceção a regra. Então a palavra diz que Deus cuida. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Amém? As dificuldades podem vir, os stresses, as incertezas, mas a gente tem que ficar seguro, e quando tu crias a raiz, os espinhos não vão ter espaço para crescer. Amém? Certo? E em último lugar, a palavra que é ministrada no bom terreno. A palavra que é ministrada, e versículos 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. É o que ouve a palavra e a compreende. Então a fé vem pelo ouvir. A gente precisa, para chegar a este ponto de compreender, eu tenho que ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. Amém? Se ficares em casa, não ouves. Se não estiveres na célula, não ouves.
Se durante a semana não abrires a palavra, não ouves. É impossível competir. Nós estamos aqui desde as 10 à 1h30. É impossível competir 1h30 de ouvirmos a palavra com... quantas horas tem a semana? O resto? Pronto, é o resto. É impossível competir. Vamos tirar as horas de dormir, mas as horas em que estamos acordados é impossível competir. É muito pouco. Amém? Então é uma competição injusta. Tu precisas de ler todos os dias. Tu precisas de agarrar-te à célula, agarrar-te aos momentos de comunhão na oração. Precisas-te agarrar a ouvir outra vez durante os outros dias da semana, porque mesmo assim, 3 vezes por semana, é pouco comparado com o resto. Porque os telejornais hoje demoram 2 horas e tal. É injusto, é uma competição injusta. Então, se nós não cobrimos o inundar de informação que nos chega à nossa mente, se não cobrirmos com algo que é bênção para nós, as raízes, os espinhos vão crescer. Amém? A raiz não vai criar, a semente não vai criar raiz funda. Amém? Diz aqui que o que foi semeado em terra boa, ouve e compreende. Vamos lá ler as 3 características do bom terreno. A palavra é inspirada por Deus, toda. Mas cada apóstolo, cada discípulo que escreveu o texto, Deus inspirou para ter atenção especialmente a uma palavra ou outra. Mas todas foram o Espírito Santo que falou. Todas foram faladas por Jesus. E lá em Marcos 4, versículo... Não era Marcos, deve ser João. Não, é Lucas. Lucas 8,15. Lucas, capítulo 8, versículo 15, diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então nós vemos aqui, Mateus diz que ouve a palavra e compreende. O Lucas diz que retém a palavra. Amém? Retém. Ouve, compreendeu e reteve. E frutificou. Amém? Esse é o exercício que nós precisamos fazer. Então, quando estamos aqui todos juntos, ouve, escreve, aponta, vai para casa, volta a ouvir. Ouve, retém. E o reter significa uma coisa. Para eu reter algo, é algo que fica e permanece. Certo? Aquilo que fica para permanecer é algo que tem que haver um bocadinho de perseverança. Perseverança. Amém? Tem que haver perseverança. Bolas? Persistência. Pronto, está resolvido. Tem que haver persistência para reter a palavra. Amém? Normalmente, os milagres de Deus na nossa vida não são assim. Já está. Por norma não são. Há esses milagres. E amém por eles, ainda bem que há. Mas por norma é de continuidade. Nós recebemos algo e por nos mantermos com persistência, um milagre vem, acaba por acontecer. Amém? Então eu preciso de ouvir, frutificar,
Ouvir, reter, perseverar. Persistir. Amém? Esse é o desafio que tu tens. Porque desistir à primeira contrariedade, e nós vimos atrás, que quando a semente é lançada e a palavra vem, primeiro o diabo tenta roubá-la. Se ele não conseguiu roubá-la, ele tenta aproveitar-se de raiz pouco funda que tu tenhas. E ela morrer logo à primeira contrariedade. Então é roubada a seguir. É roubada, não é o diabo que vem roubar, mas é a nossa fé que não é fortalecida e perde-se. Amém? Então é assim que funciona. E a palavra a seguir é lançada e depois porque nos espinhos as contrariedades vêm, as situações complicadas vêm, as ansiedades, não é contrariedades, é as ansiedades do dia-a-dia. Que é diferente. A dos pedregulhos é as contrariedades que se vêm. A dos espinhos, que está aqui a falar, são as ansiedades que estão cá, que fazem parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia. Não há nenhuma contrariedade especificamente, mas é a ansiedade latente e está cá dentro da nossa existência pelas coisas do dia-a-dia. Amém? Porque eu tenho que me levantar e é tudo a correr e tenho que ir para o trabalho e vem e trata disto, trata daquilo e toda essa correria gera ansiedade. E esse nervo miudinho que vai ali vai roubando o foco. Por isso, quando Jesus diz, Marta, Marta, aquieta, escolhe como Maria. Amém? Não é que Marta estivesse a fazer algo em teoria de errado. Cuidar da casa é bom, amém? Podem continuar a cuidar da casa. Mas a questão é que aquele não era o momento para isso. Esta semente cair nos espinhos e as ansiedades virem tomar conta, fala-nos de prioridades. Amém? Fala de saber colocar as coisas no sítio certo. Há tempo para arrumar a casa, mas há tempo para ouvir a palavra. Amém? Há tempo para chegar aqui, aquietar e ouvir. Nós sabemos que ficar em silêncio muitas vezes é um barulho ensurdecedor. Às vezes nós estarmos quietos e caladinhos não dá, é muito barulho para nós. Porque nós não conseguimos. Quem já começou a ler a Bíblia, começa a ler e passado 1 minuto e meio, e entretanto já aconteceu alguma coisa, já foi fazer outra coisa. E está tudo em silêncio. Ou então estou a ler, ponho o louvor, já estou a louvar, supostamente estou a louvar, mas a música até é fixe, a batida é boa, a palavra já foi. Amém? Amém não. A palavra que é semeada no bom terreno é ministrada e a pessoa entende. A pessoa ouve, entende e recebe. Amém? Gostava que ficássemos de pé. E eu gostava que tu dissesses para ti próprio, em silêncio, mas que tu fosses falando, relembrando as promessas de Deus para a tua vida. E dissesses, lembra-te, Deus me ama. Amém? Deus me ama. Deus ama-me. Deus ama-me. Ele ama-me assim, como eu sou. Ele recebe-me como eu estou. Ele recebe-me como eu estou. Amém? Põe isso na tua cabeça. O teu pecado não faz com que Deus não te queira da mesma forma que antes de pecares. O pecado não é suposto existir. Não é vontade de Deus para nós. Mas quando ele acontece, não retira o amor, não diminui o grau de amor de Deus pela minha vida. Amém? Deus ama-me da mesma forma. E se eu não entendo e não crio raiz funda desta palavra, desta verdade, quando eu pecar, eu vou sentir-me culpado e afastar-me de Deus porque não sou merecedor de estar na presença dele. Amém? Estão-me a entender? Então o teu pecado não é para tu o cometeres. Mas se e quando nós pecamos,
Deus está no mesmo sítio a amar-nos da mesma forma, a esperar da mesma forma por nós. Amém? Essa verdade é uma das verdades que nós precisamos que crie raiz. Então fecha os teus olhos. Vai falando estas verdades. Deus me ama. Deus me ama. Deus vai intervir porque Ele promete que vai intervir na minha vida, no meu casamento, na minha saúde, nas minhas finanças. Deus tem promessa para estas áreas da minha vida. Não é ficção, não é engano, não é uma palavra bonita, não é um pensamento positivo. É a palavra de Deus. Amém? Deixa o Espírito Santo lançar estas sementes num coração fértil. Deixa o Espírito Santo lançar estas sementes em coração fértil, em coração que recebe pela fé. Eu creio, Senhor, nas Tuas promessas. Eu creio, Senhor, nas Tuas promessas, Senhor Jesus. Eu creio, diz assim para Ti próprio, eu sou um terreno fértil. Eu sou um terreno fértil. A palavra semeada sobre mim produzirá a 30, a 60 e a 100. A palavra semeada sobre a minha vida produzirá fruto a 30, a 60 e a 100 em nome de Jesus. Crê nisso. Crê, recebe, crê nisso. O Espírito Santo está aqui a semear a palavra, amado. O Espírito Santo está aqui, Ele semeou. No nome de Jesus, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Deixa o Espírito Santo tocar, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo convencer-te. Deixa Ele convencer-te, porque é Ele que convence. É Ele que convence, é Ele que contraria, mas o teu coração tem que estar preparado. O terreno tem que estar preparado. Prepara o teu terreno. Tira as preocupações da frente, prioriza. Tira os espinhos desse terreno. Tira as rochas desse terreno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe.